Antes de começar, eu quero orar com você. Entregar esse tempo. A gente já orou bastante, mas eu quero consagrar essa palavra ao Senhor, esse tempo a Ele, e que você esteja com o teu coração aberto. Pai amado, quero mais uma vez exaltar, engrandecer ao teu santo nome, Pai, pelo privilégio, pela oportunidade de estar aqui e compartilhar da tua palavra, que é viva e eficaz, e que o Senhor venha trazer essa transformação que só a tua palavra pode trazer, que penetra no mais profundo, que é como uma espada de dois gumes, e que nós vamos sair daqui ministrados e edificados pela tua palavra. Por isso eu entrego esse tempo nas tuas mãos, que os céus estejam abertos sobre esse lugar, que o teu Espírito Santo tenha total liberdade sobre as nossas vidas. Consagramos a ti as nossas mentes, os nossos corações e esse tempo, para que o teu nome seja glorificado e exaltado, Deus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmos. Salmos, número de 23. Um texto muito, muito, muito conhecido. Com certeza você já ouviu falar. Com certeza você já leu ou já viu, no mínimo em para-choque de caminhão, em outdoor, esse salmo, que é muito comum, muito conhecido. Mas eu quero me aprofundar com você nessa noite em alguns detalhes muito importantes sobre essa passagem, que com certeza vai abrir um pouco mais o seu entendimento acerca dessa palavra. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Esse salmo é lindo. Ele está recheado de promessas, está recheado de vontades do Senhor para a nossa vida. Mas eu quero trazer para você uma profundeza. Porque muitas coisas que a gente lê na palavra, muitas das coisas que a gente escuta, a gente quer se apropriar da bênção. Mas existem algumas coisas que nós precisamos fazer para ativar isso, para liberar isso sobre a nossa vida. Eu acho muito interessante, porque todo mundo quer viver pastos verdejantes. Todo mundo quer águas tranquilas. Todo mundo quer o Senhor me honrar e conduzir nas veredas da sua justiça, por amor do Senhor. Todo mundo quer viver isso. Mas no primeiro versículo tem algo muito importante, que nós precisamos aprender, para que daí sim, essa palavra tenha efeito na nossa vida. Que começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor. E aí eu quero destacar duas coisas para você. A primeira delas, antes dessas duas coisas, esse salmo foi escrito por Davi, que era pastor de ovelhas. Então ninguém melhor do que ele para poder falar um pouco dessa relação pastor e ovelha. Então aqui a gente vê esse comparativo que ele traz, o relacionamento de um pastor com as suas ovelhas. E aí entra essa profundidade dessa palavra. E os dois aspectos, dois pontos que eu quero destacar para você, para que você possa liberar essa palavra sobre a sua vida, é, o primeiro deles, ser fiel. E o segundo, que o Senhor seja teu pastor. E ele traz esse comparativo de ovelha. Eu tenho algumas anotações aqui para passar para vocês, algumas características da ovelha. E para a gente ver se isso faz sentido na nossa vida. Olha só. As ovelhas, elas são animais dependentes. Têm dificuldade
dificuldade em encontrar o próprio alimento. A gente não vê uma ovelha selvagem, né? Alguém já viu aí uma caçada de ovelhas selvagens? Nossa, fui atacado por uma manada de ovelhas selvagens. Você não vai encontrar isso. Então, a ovelha não é um animal selvagem. A sua visão ela é muito limitada. Eu acredito que pelo que eu tinha visto, não sei se era 10 metros ou 2 metros. Mas o máximo que a visão dela atinge é cerca de 2 metros de distância. Então, o animal que não tem uma visão muito privilegiada, ela não tem percepção de perigo, não tem senso de direção e se desgarra facilmente. Você sabia que a ovelha ela é o único animal terreno que não possui nenhum tipo de defesa? Ela é totalmente vulnerável. Totalmente vulnerável. Ela não consegue, ela não tem habilidade para se defender. E aí, trazendo para a nossa vida, não sei se você percebe, mas algumas características que são muito semelhantes às nossas, porque nós facilmente vivemos desorientados. Por que você acha que os índices de ansiedade, de depressão, crescem tanto? Porque nós muitas vezes buscamos direções para a nossa vida e nós não conseguimos encontrar. Porque nós muitas vezes não conseguimos ter uma visão de futuro e nós ficamos ansiosos porque a nossa visão é limitada. Nós muitas vezes não temos percepção de perigo e vivemos nos arriscando. E eu acho muito interessante quando ele faz esse comparativo nosso com a ovelha. E em várias passagens na Bíblia fala, o Senhor fala, né, eu sou um pastor, eu sou um bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. Nós somos ovelhas de Cristo. Temos essa comparação, porque muitas vezes temos o mesmo comportamento. E ele age sobre as nossas vidas da mesma forma como o pastor age sobre as suas ovelhas. O que me chama muita atenção são essas características que tem a ovelha. E uma delas é a seguinte: a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Se você pegar vários rebanhos de ovelhas e misturar eles, quando o pastor fala e chama, cada uma vai para o seu pastor. Porque elas conhecem a voz dele. E o conhecer a voz do pastor tem muito a ver com intimidade. Vocês que são pais, e se vocês que são pais, sabem que pode estar uma piazada gritando, berraceira de criança. Mas quando teu filho chora, tu sabe que é. Por quê? Porque você tem intimidade. Porque você conhece. Em meio a tantas vozes, você sabe quando é uma pessoa que você conhece que está falando. Por quê? Porque você conhece e tem intimidade. E em meio a tantas vozes que nós vimos todos os dias na nossa cabeça, quando você conhece o Senhor, você sabe que é Ele que está falando. Só que muitas vezes nós não damos ouvidos a essa voz. Mas quando nós aprendemos a ter intimidade com o Senhor, aí nós conseguimos discernir essa voz. Coloca para mim, por favor, ali João 10, 27. Só para embasar essa parte. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, o primeiro passo é você ouvir a voz do seu pastor. E o seu pastor, quando eu falo, quem é o seu pastor? É Jesus. É Jesus. E eu decido quem é o meu pastor quando eu entrego o controle da minha vida nas mãos dele. Porque é uma decisão que é nossa, é individual e pessoal. Quem vai governar a minha vida? Pode ser você mesmo. Pode ser o seu dinheiro. Pode ser os seus recursos. Pode ser a sua carreira, a sua profissão. E você vive em função disso. Agora, quando eu decido permitir que o Senhor seja meu pastor, aí sim ele vai tendo liberdade para me conduzir no caminho que ele tem para mim. E a ovelha, ela também é obediente e dependente. Ela é 100% dependente. Então, que a gente possa trazer para nós essas características, que a gente possa fazer uma autoanálise e ver se realmente eu tenho essas características de ovelha na minha vida. E um ponto muito importante: a ovelha, ela anda em rebanho. Eu quero dizer para você que viver em comunidade te protege.
Quando você vive no rebanho, isso traz para você proteção. Porque se você anda sozinho, você é um alvo fácil. Se você anda isolado, você é um alvo fácil. Porque é isso que o inimigo mais faz. Isolar você e você viver desprotegido. A vida em comunhão é muito importante. E quando a gente fala de ovelha, uma característica que me chamou muita atenção. Quando vem uma ovelha nova para o rebanho, as ovelhas mais velhas, sabe o que elas fazem? Elas começam a se esfregar na ovelha mais nova. Para quê? Para passar o cheiro do rebanho para ela. Para ela já começar a se sentir parte desse rebanho. Isso tem a ver com proteção. Sabe de uma coisa? Nós precisamos aprender a transferir o cheiro do rebanho. Nós precisamos aprender a passar para as pessoas mais novas a essência do reino de Deus. E as ovelhas nos dão uma baita lição nisso. Porque eu gosto de fazer muito comparativo com o bode. E que a Bíblia traz esse comparativo. E viver a igreja, gente. Eu estou aí há 23 anos caminhando com o Senhor. E já passei muita coisa. Então, eu brincando com o Ademir, eu não posso deixar de pensar nenhuma sério. Atendendo a pedidos, eu estava falando do Ademir, que eu perguntei para ele quantos anos de conversão, quantos anos de caminhada com o Senhor ele tem. Ele tem mais de 37 anos de caminhada com o Senhor. Oh, Ademir, chegasse na hora certa, Ademir. E isso para mim é um privilégio. Eu quero honrar a vida do Ademir. Porque ele está aqui de manhã, ele está aqui à noite, está esse tempo todo caminhando com o Senhor. E eu penso assim, cara, mas por que será, né? Para que tanto? Uma pessoa que já caminha tanto tempo com o Senhor, será que precisa estar aqui? Precisa, por quê? Porque é a ovelha. Porque entende quanto precisa caminhar com a igreja. Entende o quanto precisa estar em rebanho. O Ademir, ele caminha tanto tempo com o Senhor, que lá na criação, quando Deus falou assim, ó, haja luz, foi o Ademir que ligou o disjuntor. Só para você ter uma ideia do tempo de caminhada desse homem, da responsabilidade que é a vida dele. E uma coisa que me chama a atenção também nas ovelhas, falando de irmãos mais velhos, sabe por quê? Porque é muito importante a gente entender o princípio da honra. As ovelhas, sabe o que o pastor faz? Ele coloca um sino, chocalho, no pescoço da mais velha. Por quê? Porque a mais velha conhece mais esse pescoço. E ela vai indo à frente das outras. E as outras escutam esse chocalho e vão seguindo ela. Respeito, honra, andando no ritmo daquela ovelha. É sempre aquela ovelhinha devagar. Por que não vão narrar? Por que não vão por aqui? Por que não vão por lá? Assim, são muitas pessoas que começam a caminhar na igreja e elas começam a querer achar outras direções. Elas querem revolucionar muitas coisas. E de repente elas vão ficando para trás. Porque elas muitas vezes não entendem o princípio da honra. Não que você não vá dar a sua opinião, não que você não vá contribuir, mas você precisa aprender muitas vezes a honrar os irmãos mais velhos, que são mais maduros, que têm um tempo de caminhada maior, que vão poder te ensinar muita coisa. Porque, infelizmente, muitos de nós queremos a honra. E nessa passagem de Salmos fala, né? O Senhor me honrará diante dos meus inimigos. E as pessoas, elas querem honra. As pessoas buscam honra. Mas para você ser honrado, meu querido, você precisa aprender primeiro duas coisas. Muito importantes, grava isso. Para você aprender o princípio de honra, a primeira delas você precisa aprender a honrar. E a segunda dela é você aprender a viver com a desonra. Você só vai aprender a honrar quando você honra alguém e quando você sabe lidar com a desonra. Porque daí sim, quando você for honrado, isso não sobe na tua cabeça. Porque muitas pessoas são vazias e vão atrás de honra para preencher o vazio de importância que elas não conseguiram encontrar ainda em lugar nenhum. E que você só vai conseguir encontrar no Senhor. E infelizmente, como eu falei para vocês, eu vi muitas pessoas ficando pelo caminho nessa caminhada.
Porque não é fácil viver igreja. Não vou dizer para você que é simples. Sabe por quê? Porque você está lidando com pessoas. Você está lidando com pessoas diferentes de você. Mas quem tem um foco em viver igreja. E viver igreja, é como eu falei de manhã, eu falei tão bonito na filmagem, por isso que eu consegui repetir. Quem tem um foco em viver igreja, não estou falando de IBG, não estou falando da igreja local, mas você é igreja. Onde quer que você está, onde quer que você vá, você é a igreja. E muitas pessoas se decepcionam com a igreja porque não vivem olhando com foco no Senhor. Porque você, quando tem o seu foco de igreja em Jesus, você não desiste da igreja por causa de pessoas. E infelizmente, muitas pessoas hoje deixam de viver a igreja porque se decepcionam e começam a olhar para pessoas. E infelizmente você vai se frustrar. Infelizmente você vai se decepcionar. Porque aqui você não vai encontrar pessoas perfeitas. Mas você vai encontrar pessoas imperfeitas buscando aperfeiçoamento todos os dias. Porque nós precisamos disso. Mas não coloque a sua expectativa nas pessoas. Porque quando você permite o Senhor pastorear o seu coração, Ele te livra do desabundamento. Ele te livra da decepção. Porque Ele não vai te decepcionar. Mas viver a igreja te faz amadurecer. Viver a igreja te faz crescer. A gente usava na igreja muitas vezes o termo lixa. Porque quando você usa a lixa é usada para aperfeiçoar um objeto, uma madeira. E tem alguns irmãos que são lixa. Sabe aquele irmãozinho lá do crescimento? Deus do céu! Aquele irmão é uma bênção. Realmente é uma bênção. Por quê? Porque ele está te aperfeiçoando. Então aí você ora, Senhor, eu quero amar mais. Senhor, eu quero ter mais paciência. Aí você acha que você vai um dia simplesmente acordar. Deus, eu estou paciente. Meu Deus, como eu estou amando. Nossa, acordei assim com amor transbordante no meu coração. Até da primeira topada que ele tinha na quina da cama. Aí vai tudo por água abaixo. Meu irmão, o Senhor vai te proporcionar situações justamente para que você seja aperfeiçoado na sua paciência. Justamente para que você seja aperfeiçoado no seu amor. E é isso aí. Por quê? Porque você vai aprender a viver assim. E a igreja nos proporciona isso. E tem muitas pessoas que não querem lidar com opiniões diferentes. Tem muitas pessoas que desistem de viver na igreja porque não querem ser contrariados. Ou aquele crente de semente de melancia. Conhece o crente de semente de melancia, Marcelo? É do Tué, cara? Eu não falei isso de manhã. Mas é que aí eu lembrei. O crente de semente de melancia é aquele que quando você espreme, ele pula fora. E muitas pessoas são assim. Quando dá uma espremidinha nela, ela pula fora. Porque ela não quer ser confrontada. Ela não quer ser contrariada. E é muito importante, gente, que investe muito nisso, para que a gente não viva em comunhão, para que a gente não viva próximo. Porque nem você pegar uma brasa lá, nesse fogo, pega um carvão daquele incandescente e separa, para você ver. Ele vai se apagar. E nós, como igreja, precisamos disso, gente. Nós nos ajudarmos, nós passarmos, nós transferirmos uns para os outros o cheiro da ovelha, o cheiro do rebanho. E muitas vezes nós somos egoístas, nós não queremos nos incomodar. Mas nós temos uma responsabilidade de transmitir esse cheiro para as pessoas mais novas. E aí vem o comparativo entre rebanho de ovelha e rebanho de bode. A ovelha é obediente, o bode não. A ovelha você coloca um chocalho na primeira da frente, e o resto vai seguir. O bode tem que colocar um chocalho em cada bode. Porque eles são nojentos, eles vão para cada lado. Vai para o meio do mato e vai não sei para onde e tal, e o pastor tem que sair correndo atrás de um, corre atrás do outro. Se não colocar o chocalho em cada um, se perde. A ovelha, você consegue colocar 10 para comer no mesmo recipiente. O bode, se você colocar 2, é chifrado em cima de chifrado. Quando vem um bode novo no rebanho, a primeira coisa que o velho mais faz,
É já dá-lhe uma chifrada, já pensou, ó, dá uma segura tua onda aí, quem manda sou eu. E muitas vezes na igreja, as pessoas têm esse comportamento. Resistentes, rebatem, dispersam, não aceitam, não sabem viver em comunhão, não são mansas, têm mais atitudes de bode do que de ovelha. Aí essa é a hora que o marido dá uma cutucada na esposa, irmã. Né? Mas nós precisamos ser abertos àquilo que o Senhor quer fazer. Porque sabe uma coisa? Não existe igreja perfeita. Eu tenho um pastor de Blumenau, o pastor Edson, e ele fala a seguinte forma: se você achar uma igreja perfeita, meu irmão, não vai lá. Porque senão você vai estragar ela. Não tem. É que nem emprego. Quando tu chega no emprego, meu Deus, que emprego maravilhoso. Ai, Senhor, obrigado por esse emprego. Que porta que o Senhor abriu. Que gente maravilhosa. Meu Deus, que gente linda. Que emprego abençoado. Dá 3 meses. É demais. Povo falso? Porque eu não quero mais saber disso daqui? De ambiente nojento? Por quê? Porque você vai começando a conhecer as pessoas. E é assim. E a igreja está cheia de gente imperfeita. Mas, meu irmão, o teu foco, que os teus olhos estejam sempre no Senhor. No Senhor. Você nunca vai se decepcionar. Esse é o ponto. Então, entenda o quanto é importante viver em rebanho e deixar o Senhor te pastorear. E um outro ponto é que a ovelha, ela não se defende. Como eu falei antes, a ovelha ela não tem habilidade de ataque. Ela simplesmente se defende. Ela simplesmente está aberta para aquilo que o pastor quer fazer. Porque ela confia e sabe que é o melhor. Você sabe que muitas vezes, eu não lembro se eu falei, que os pastores, muitas vezes já começam de criança. Eu falei agora, não. Davi era um jovem, já pastor de ovelha. E hoje, até hoje, nos dias de hoje, eles colocam crianças para pastorear ovelhas. Por quê? Porque na ausência do pastor, a ovelha não obedece mais ninguém. Elas ficam desorientadas. E muitas vezes já colocam desde criança para a ovelha já ir se acostumando. Então vai o pai e o filho, para na hora de transicionar para o filho, né, o pai vier a faltar ou não tá, o filho, as ovelhas já estão acostumadas com o cheiro, com a voz. Aí sim elas conseguem obedecer. Agora, se o pastor morrer, as ovelhas não obedecem mais ninguém. E muitas vezes tem que sacrificar elas, vender, porque elas não conseguem mais ouvir outra voz. Isso é muito interessante. É você ser obediente até o final à voz do seu pastor. A voz de Jesus sobre a sua vida. Isso é um ponto muito legal a gente entender sobre as ovelhas. E essas características, elas trazem para nós pontos muito importantes para a gente destacar. Eu quero ler com você, lá em Mateus, capítulo 26, 31, a partir de 31. Mateus 25, 31. E aí a gente vê a seriedade disso que eu estou falando para você. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Está entendendo esse comparativo? O próprio Senhor faz de bode e ovelha. E quando chegar o grande dia, tudo aquilo que a gente viveu aqui como rebanho, todas as suas características vão determinar para que lado você vai.
Não adianta viver aqui como um bode resistente, soberbo, dando chifrada para tudo quanto é lado, não aceitando nada. E de repente, quando chegar no grande dia, ó, ovelhas para cá, bodes, tá lá. E com qual você tem se identificado? Com o bode ou com a ovelha? Como você tem se comportado no seu dia a dia, na sua vida? Como um bode ou como uma ovelha? Porque isso vai determinar onde você vai passar a sua eternidade. Porque tudo aquilo que eu faço aqui vai refletir sobre a minha eternidade. E isso é muito sério. É muito sério. Eu preciso aprender a abrir mão do meu orgulho. Eu preciso aprender a abrir mão da minha justiça própria, para daí sim me desarmar e viver aquilo que o Senhor tem para minha vida. Isso é muito sério. Então, esse é o primeiro ponto. É ser ovelha. E o segundo ponto é que o Senhor seja teu pastor. Isso que determina somos nós. E uma coisa eu quero destacar também. Não confunda, preste atenção nisso, ovelha desgarrada com a ovelha que se perdeu. Tem uma diferença muito grande nisso. A ovelha que se perdeu é aquela ovelha que, por alguma distração, por algum acontecimento, de repente ela se perdeu do rebanho. E aí o pastor vai fazer o quê? Ele deixa as outras e vai atrás dela. Porque ela se perdeu. E pode acontecer na caminhada. Agora, a ovelha que desgarrou foi por uma decisão própria. Foi por uma vontade própria. Assim como o filho pródigo, que por decisão própria saiu da presença do pai. E o pai não foi atrás. O pai estava aberto, pronto para receber a hora que o filho quisesse voltar. Mas precisava ser uma decisão do filho. Porque foi uma decisão consciente dele, de não estar mais na presença do pai. E talvez aqui nessa noite tem pessoas que se perderam. Ou que se desgarraram. Mas eu quero te dizer que nessa noite vocês dois, têm a mesma oportunidade de voltar para a presença do Pai. E Ele te faz esse convite nessa noite. Não perca essa oportunidade de estar na presença do Pai, porque é o melhor lugar que você poderia estar. João 10:11, falando agora sobre o pastor. E sobre fazer do Senhor o seu pastor, tem muitas pessoas que, infelizmente, permitem que o Senhor seja o seu pastor por uma questão de conveniência. E lá fala assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Não pelos bodes, pelas ovelhas. Ele é o bom pastor. E muitas pessoas fazem de Jesus o seu pastor, enquanto lhe é conveniente. Enquanto eu preciso de alguma coisa, eu corro para ele. Quando a coisa está meio encaminhada, ó Senhor, valeu, obrigado por tudo, desculpa qualquer coisa, daqui eu assumo. E não é assim que funciona. Muitas pessoas fazem do Senhor o seu pastor quando estão na igreja. E quando estão no seu trabalho, quando estão na sua casa, quando estão no meio da sua família, vivem outra realidade. Mas nós precisamos aprender a fazer do Senhor o nosso pastor em todo tempo, todo momento, em toda e qualquer situação. Eu preciso fazer com que Ele seja o meu pastor. Não buscar só quando eu acho que preciso, mas sim em todas as suas decisões. E assim você vai acertar. E assim você não vai se frustrar. Então aprenda a viver esse relacionamento com o Senhor em todos os momentos da sua vida. E entregar o controle da sua vida nas mãos dele. Porque a ovelha obedece o pastor cegamente. Porque ele vai conduzindo elas, elas vão seguindo a voz do seu pastor. E aí nós vamos entrar em alguns pontos aqui de Salmos, que fala assim de pastos verdejantes. O que são esses pastos verdejantes? Aí a gente vai entrar num ponto
onde a ovelha ela não tem capacidade de discernir o que é um pasto bom e o que não é. Ela come qualquer coisa que tiver na frente. Pode ser uma erva daninha, pode ser algo venenoso, pode ser algo que vai prejudicar ela, ela vai comer. Então é o pastor quem sabe quais são pastos melhores para mim. Só que, infelizmente, muitas vezes aquele pasto já não é mais o suficiente. Então ele tem que fazer o que? Ele tem que transicionar, ele tem que sair daquela pastagem que já não serve mais e ir para uma nova pastagem. E nós estamos falando de Israel, que é uma terra árida, pedra. Nem pasto como a gente tem aqui. Ah, sai daqui e vai para lá. Não. São quilômetros de distância entre um pasto e uma pastagem. E isso é muito desconfortável, sabe por quê? Porque nós nos acomodamos com algumas coisas. E pastos verdejantes, essa mudança de pasto de um para o outro, traz desconforto. E pasto tem a ver com aquilo que me alimenta. Eu te pergunto, meu querido, do que você tem se alimentado espiritualmente? Porque hoje, infelizmente, nós nos alimentamos muito mais de rede social e de outras coisas que realmente daquilo que a palavra de Deus nos traz. E nós vivemos as emoções e vivemos condicionados àquilo que nós lemos e nos alimentamos e buscamos todos os dias. No celular, na internet. E nós somos moldados segundo ela. Em que nós nos alimentamos dela. Quanto tempo você passa no celular e quanto tempo você passa se aprofundando em conhecer a palavra? Já determina do que você tem se alimentado. Já determina o que tem ingerido a sua vida. E pastos verdejantes exigem isso. Essa mudança. Essa transição. E aí o Senhor quer te levar. Talvez, meu querido, aquele pasto que você está comendo hoje já não serve mais para você. A vida que você tem levado hoje já não serve mais para você. Você precisa abrir mão disso para viver algo novo. E muitas vezes na história isso tem sido assim. As pessoas elas não querem sair de onde elas estão para ir para algo novo. Por quê? Porque é desconfortável. E eu lembro da transição do povo de Israel, que tinha que sair da escravidão do Egito e ir rumo à terra prometida. Aí no meio do caminho eles começavam a falar assim: ai, mas lá no Egito a gente tinha isso. Lá no Egito isso que era escravo. Lá no Egito a gente tinha aquilo. Lá no Egito tinha cebola. Estava com saudade de cebola. Que teria saudade de cebola? Meu mulher não come cebola, por isso que eu já estou perguntando isso para ela. Eles estavam com saudade até da cebola. E o Senhor tinha uma promessa de uma terra que mana leite e mel. E eles estavam pensando na cebola. Por quê? Porque era desconfortável, porque eles não sabiam o que viria. E viviam presos no passado. E muitas vezes nós não experimentamos o novo de Deus. Muitas vezes não experimentamos o novo de Deus, porque ficamos presos no nosso passado. Entenda uma coisa. Decisões definem destinos. Decisões definem destinos. Aquilo que você decide pode mudar completamente o rumo da sua vida. Mas a sua decisão precisa estar baseada naquilo que o Senhor tem para você. E nos leva a águas tranquilas. O que são essas águas tranquilas? Para você ter uma ideia, a ovelha ela precisa beber água num rio que seja bem calmo. Por quê? Porque se ela fosse aprofundar um pouquinho mais para beber água e a água for meio agitada, essa água vai encharcar a lã da ovelha, essa lã vai pesar e ela pode se afogar. Então, por isso que o pastor tem todo esse cuidado de levar para uma água tranquila. E, poxa, quem está com sede, né? Muitas vezes a ovelha vai ver uma outra fonte. Não, mas aqui tem uma fonte, mas olha, não é essa fonte para você. Você vai se arriscar. Não, mas essa fonte aqui, poxa, ela é tudo água boa, não sei o quê. Não é essa fonte para você. Tem águas tranquilas que vão te dar segurança. E muitas vezes na nossa vida é assim. A gente começa a enxergar algumas coisas que para os nossos olhos é algo maravilhoso, é algo bom, mas não é aquilo que o Senhor tem para você. E isso exige de nós confiança, dependência e obediência do Senhor. Então entenda que aquilo que é bom aos nossos olhos
muitas vezes não é a vontade do Senhor para a nossa vida, porque vai gerar perigo, você pode se perder por uma decisão errada que você tomar e colher sérias consequências. Eu quero também, pode preparar a foto lá também, falar sobre um ponto muito importante, que é o vale da sombra da morte. Então, nesse processo de transição, para você ter uma ideia, é algo assim. Quando fala de vale da sombra da morte, é algo mais ou menos assim. Você vê que aqui tem um caminho, e é um lugar rochoso, onde as ovelhas correm risco de escorregar, de cair num precipício, de ter ladrões no meio do caminho, de ter animais selvagens que possam pegar esse rebanho. Mas o que essa ovelha precisa? Confiar cegamente no seu pastor, que vai conduzir elas por esse caminho que não é confortável. Não é nada confortável. Nada. E o Senhor, Ele quer te tirar. Pode tirar. O Senhor, Ele quer te tirar da tua zona de conforto e muitas vezes te levar para a zona de confronto. Porque é no vale que você cresce. É no vale que você aprende a depender dele. E muitos de vocês aqui talvez estejam passando por vales onde você não vê saída. Só vê pedra, só vê rocha, só vê caminho ruim. Meu Deus do céu, como é que tu saí daquele pasto e não vejo nada por onde é que eu estou indo? E dá medo, dá insegurança, dá vontade de voltar. Mas eu preciso seguir. Porque esse processo de transição está te preparando para algo melhor, daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Isso está te forjando. Essa zona de confronto te prepara para aquilo que o Senhor tem para ti. E não é confortável. Mas você precisa estar aberto àquilo que o Senhor quer fazer na tua vida. E Ele te tira justamente daí. Você não quer sair. Nós não queremos sair daí. Mas para você receber mais de Deus, você precisa passar por esse caminho. Infelizmente. Mas depois que você passa, você vê o quanto você cresceu. O quanto você amadureceu. E é necessário. O vale da sombra da morte. É necessário. É necessário. Mas em todo tempo, o teu pastor está contigo, te trazendo essa segurança. Porque ele fala, né? Por mais que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. E se ele está com você, meu querido, vai. Vai. Porque tudo passa. E aí você vai desfrutar daquilo que está depois do vale. Aí você vai desfrutar daquilo que o Senhor reservou para você no tempo dele. E esse tempo de transição é o tempo dele, não é o teu. A gente quer que as coisas aconteçam assim, ó. E não são assim. É no tempo dele, é do jeito dele. Mas precisamos aprender a confiar. A confiar. Por quê? Porque a tua vara, o teu cajado, me consola. E aí tem um ponto muito importante. Vara e cajado. Cajado tem aquela ponta envergada. Onde o pastor, o que ele faz? Ele pega a ovelha e traz para perto de si. Ele pesca ela, né? Ele puxa ela e traz para perto de si. E muitas vezes o Senhor te trata, te trazendo para perto dele, te resgatando do perigo. Já prepara aquele videozinho lá. E o Senhor, Ele faz isso nas nossas vidas. Por quê? Porque vira e mexe, nós estamos aí dispersos. E isso é uma questão de proteção. Pode soltar. E vira e mexe, nós somos assim. O Senhor vai lá, te tira do buraco, o pastor vai lá, aí você vai lá e faz o quê? A mesma coisa. Na primeira oportunidade, nós vamos lá e fazendo a mesma besteira. Já confessou o pecado 50 vezes, eu não tenho mais nem coragem de orar. Assim, meu Deus, eu vou confessar de novo o mesmo pecado pro Senhor.
Aí já vem a condenação. Aí já vem o desânimo. Aí já vem o isolamento. Aí já vem a vontade de desistir. E ainda bem que o Senhor, ele fala, né, que o pastor ele é manso. E se não fosse manso, meu irmão, pelas coisas que a gente faz, nós já era para estar tudo chamuscado. Mas o Senhor é manso e humilde de coração. E aí nós precisamos aprender dele. A palavra fala, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E nós, prepotentes e orgulhosos. E achamos que temos a razão das coisas. Erramos várias vezes no mesmo ponto. Somos como ovelhas rebeldes, muitas vezes. E caímos no mesmo erro. E aí sabe o que o pastor tem que fazer? Corrigir. E aí, meu irmão, quando é o cajado é bom, né? Porque ele vai lá, te resgata e traz para perto. Mas e quando é a vara? E sabe de uma coisa? Sabe o que o pastor tem que fazer muitas vezes quando a ovelha ela é muito serelepe? É muito recorrente os problemas dela? O pastor tem que quebrar a perna da ovelha. Ele quebra a perna da ovelha. Parece ser um ato de maldade, né? É um ato de proteção. Porque se ele não fizer isso, ela morre. Ela está tão assim, andando no risco, na zona de perigo, que ele fala assim, vou ter que quebrar essa perninha aí, para ela dar uma segurada na onda dela. Aí o pastor quebra a perna da ovelha. Aí a ovelha, pensa que, que amor é esse, né? Que quebra a minha perna. Ele vai lá, enfaixa, e faz o quê? Coloca ela nos ombros. Vem cá, querida, que agora tu vai andar aqui, ó. Teu negócio aqui é comigo, porque eu tô vendo que tu... E talvez, alguns de vocês aqui estão com a perninha quebrada e estão reclamando. Por que isso acontece comigo? Por que eu? Mas por que o outro não e comigo é assim? Por que comigo parece que é mais difícil? Por que comigo as coisas são sempre assim complicadas? Meu irmão, é porque se ele não quebrar tua perna, tu morre. Isso é um ato de proteção. Isso é um ato de cuidado sobre a tua vida. Porque o teu pastor te ama. E ele quer te fazer depender dele. Você está muito independente. E quando ele quebra a sua perna, ele te faz depender dele. E do rebanho. Porque você não quer mais aprender a depender do rebanho. Você já é autossuficiente. E quando aquela ovelhinha lá que queria passar à frente, que não quer esperar o ritmo do rebanho, e que não, mas não é assim, tá com a perninha quebrada, daqui a pouco ela tá ali. Aí tem que andar no ritmozinho do rebanho, porque não deu muito certo, né? Muitas vezes o Senhor quebra a tua perna para te fazer aprender mais. Tem que dar uma segurada em você, porque você está com alto risco de se perder. E toda a correção do Senhor sobre a nossa vida, ela é baseada no amor que Ele tem por nós. Não é fácil. Dói. Não é bom. Mas é por amor. É por cuidado. É por zelo. Entenda que o teu Pai te ama. Entenda que o Senhor tem o melhor para você. Se quiserem vir. Entenda que o teu Pai faz isso para te guardar. Para te guardar. E ninguém quer passar por isso. Mas você precisa estar aberto e pronto. Para que daí sim você seja uma daquelas... Quando o pastor sai atrás daquela ovelha que se perdeu. Deixa as 99. Sabe por quê? Porque cada ovelha é única. Porque ele fala assim, eu conheço as minhas ovelhas. Eu quero te dizer algo nessa noite. O teu pastor te conhece. Eu quero dar uma resposta para algumas pessoas aqui que se sentem invisíveis, que se sentem inúteis, que acham que o Senhor não olha para você. Eu quero te dizer uma coisa, que teu pastor te conhece e sabe exatamente quem você é e sabe exatamente como te tratar. Ele te conhece, ele olha para você e ele quer fazer algo novo sobre a tua vida
nessa noite. Mas você precisa estar aberto. Você precisa ter esses dois fundamentos na sua vida, que é ser ovelha e permitir com que o Senhor seja o teu pastor. Estar aberto às correções, estar aberto àquilo que o Senhor quer fazer, porque Ele tem o melhor para a tua vida. E aí sim você vai experimentar da vontade dele para a tua vida, que é boa, perfeita e agradável. Você pode ter certeza disso. Se você está disposto a viver isso, eu quero que você fique de pé.